Os ataques ou os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, às vezes referido apenas como o 11 de setembro, foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos da América. Esses ataques foram coordenados pela organização fundamentalista islâmica, a chamada Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros e os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos 4 aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial World Trade Center na cidade de New York, quer dizer, de Nova York, matando todas as pessoas que estavam a bordo dos aviões e muitas pessoas que trabalhavam nos edifícios, tanto no World Trade Center, nas 2 torres, como em prédios ao redor, principalmente logo após os prédios colapsarem, quer dizer, os prédios, as torres demolirem, causando um grande impacto, destruindo edifícios vizinhos e causando vários danos. Já o terceiro avião de passageiros, esse colidiu contra o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica no condado de Arlington, na Virgínia, nos arredores de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. O quarto avião caiu num campo aberto próximo a Shanksville, depois dos passageiros e dos tripulantes entrarem em luta corporal e conseguiram dominar os sequestradores, mas infelizmente eles não conseguiram fazer com que o avião voltasse a voar, e esse avião caiu naquele campo, matando todas as pessoas que estavam no avião. Não houve sobrevivente em nenhum dos 4 voos. Todos os tripulantes morreram. Quase 3.000 pessoas ao todo morreram durante os ataques, incluindo 227 civis e 19 sequestradores. A maioria esmagadora das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais ou menos em torno de 70 países. Bem, isso foi o que aconteceu há 20 anos atrás. Mas será que tudo isso, toda essa tragédia, não estava escrito em algum lugar? Será que o profeta mais popular, o profeta mais conhecido, Nostradamus, o francês Nostradamus, ele previu? Bem, existem vários textos escritos por Nostradamus. Ele escreveu As Centúrias, um livro também conhecido como As Profecias de Nostradamus. E muitos dizem que o francês Michel de Nostradame, quer dizer, o Nostradamus, previu os ataques terroristas ao World Trade Center. Em 1554, ele deu início à sua obra. É a obra mais famosa que nós já falamos, que é As Profecias, conhecido também como Centúrias. Nesses registros, há uma compilação de versos que foram interpretados como previsões futurísticas. As mensagens elas não são claras e não são precisas, por isso geram muitas discussões sobre a validade, certo, da profecia dada por Nostradamus, principalmente quanto ao World Trade Center. Então vamos dar uma analisada na profecia que muitos dizem que ser a profecia contra o World Trade Center. Diz o seguinte: na cidade de Deus haverá um grande trovão. 2 irmãos serão destruídos pelo caos. Enquanto a fortaleza resiste, o grande líder sucumbirá. Essa é a profecia de Nostradamus, onde muitos dizem que os 2 irmãos seriam as torres gêmeas. A fortaleza que resistiu foi o Pentágono. E o grande líder da George Bush, que sucumbiu. Isso não aconteceu. Entretanto, existe uma profecia bíblica que confirma exatamente tudo que aconteceu. Podemos afirmar que já estava escrito e se cumpriu exatamente. Independente de você acreditar na Bíblia ou não, vamos dar uma olhada, vamos analisar e você tira suas conclusões, ok? Pois bem, essas profecias estão no livro do profeta Sofonias. Sofonias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Possui apenas 3 capítulos. O livro de Sofonias é um livro pequeno e é um livro que não é muito conhecido, simplesmente
por ser um livro pequeno, dos profetas menores. Na Bíblia, que ela é dividida por blocos, por partes, tem os profetas maiores, que são os livros de Isaías, Jeremias, Daniel, e também o livro dos profetas menores, que nós temos o livro de Ageu, Sofonias, Naum, certo? São vários. São 12 livros no total, os livros dos profetas menores, como os livros dos profetas maiores são 5 livros no total. O nome Sofonias quer dizer o Senhor escondeu, ou o Senhor escondeu-se. Sofonias, que era tetraneto do rei Ezequias, e ele viveu aproximadamente 600 anos antes do Senhor Jesus nascer. Vamos ver o que Sofonias falou, aí você fica à vontade para tirar suas conclusões. Os textos estão em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, onde a Bíblia começa dizendo o seguinte: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muita. Amarga é a voz no dia do Senhor. Clamará ali o homem poderoso. Observe que no dia 11 de setembro de 2001, todos viram na TV George W. Bush, o então presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do planeta, chorando pelos seus mortos naquele dia. Dando continuidade ao texto, a Bíblia fala o seguinte: será um dia de indignação. Muita gente ficou indignada. Dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e densas trevas. A gente percebe como foi triste e principalmente como subiu aquela fumaça de poeira quando o World Trade Center colapsou. Muitas pessoas não conseguiram enxergar nada por causa da fumaça de poeira que foi muito densa naquela região. Os textos seguintes dizem o seguinte: dia de trombeta e de alarido, quer dizer, os carros correndo para um lado para o outro. E o texto traz uma revelação muito forte, quando a Bíblia fala contra as torres altas. Quer dizer, contra as 2 torres gêmeas. E o texto prossegue: angustiarei os homens, e andarão como os cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como um pó, e a sua carne como estercos. Corpos de pessoas foram esmagadas naquele dia. Muitas pessoas não foram encontradas e restos mortais foram encontrados em tudo quanto foi lugar naquela região. Muita gente foi tirada ali apenas de pá, corpos foram tirados de pá pelos bombeiros. O mais interessante é que a Bíblia fala assim: nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Nem todo o poder, nem todo o dinheiro dos Estados Unidos da América foi suficiente para impedir que um homem por nome de Osama Bin Laden e sua equipe montasse todo aquele terror sobre os Estados Unidos no fatídico dia 11 de setembro do ano de 2001. Há exatamente 20 anos. Então, queridos, você tira suas conclusões. Eu creio que essa profecia, a profecia de Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, está muito clara a respeito do que aconteceu naqueles dias. Do que aconteceu. E essa não é a única profecia que se cumpriu exatamente como a Bíblia fala. Pode ter certeza, existem outras que ainda vão se cumprir, mas todas elas se cumprirão. Uma das profecias que nós esperamos, aguardamos que vá se cumprir, e os sinais já mostram que isso irá acontecer, é a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus, que muitos acham que vai ser um grande espetáculo, mas não vai ser. A volta de Jesus vai ser muito bom para quem vai ser levado com Ele para a eternidade, para a glória, e vão ser arrebatados. Mas a terra vai passar por muito sofrimento. Aviões ficarão desgovernados, carros irão perder o controle porque o motorista vai sumir por aí. Você acredite ou não, muita gente prefere acreditar nas profecias de Nostradamus, porque as profecias de Nostradamus não falam de comportamento humano, não diz que o homem tem que se comportar, tem que viver de tal forma, tá? Pelo contrário. E nenhuma outra profecia, e a maioria das religiões, principalmente as religiões que não seguem a Bíblia,
elas falam das pessoas viverem do jeito que elas quiserem viver. E as pessoas chamam isso até de liberdade de poder fazer sexo com quem ela quiser fazer, na hora que ela quiser fazer, da forma que ela quiser fazer, usar droga para destruir o seu próprio corpo, usar de bebida alcoólica de forma indiscriminada e ser desonesto, fazer tudo o que elas desejam fazer, que a carne delas almejam fazer, sem prestar conta para ninguém. Então, reflita, pense, analise, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade, está escrito em João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No livro de Números capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria? Também está escrito que no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, que é impossível Deus mentir. O ser humano mente, mas Deus não mente. E se ele disse que vai fazer, se ele disse que vai acontecer, se ele disse que será assim, pode ter certeza, vai ser exatamente como ele falou, para não deixar nenhuma dúvida de interpretação. Tanto é que no texto de Sofonias a Bíblia fala do homem poderoso chorando, a Bíblia fala do dia de alarido, de trombeta, quer dizer, quantas viaturas passaram tocando as suas buzinas, as suas trombetas, para que as pessoas saíssem da frente para ir lá resgatar os mortos, que foram tirados de pá, que foram tirados, os seus corpos até hoje, muitos não apareceram, sumiram, foram esmagados pelos escombros. A Bíblia fala também do poder dos Estados Unidos, a prata e o ouro. Os Estados Unidos ainda é o país mais rico do mundo, ainda é a maior potência do mundo, e mesmo assim eles não puderam livrar naquele dia que é o dia do Senhor. Infelizmente, querido, é triste, morreram muita gente, mas é uma realidade que aconteceu porque Deus avisou. As profecias, elas não existem para punir ninguém. As profecias existem para que as pessoas se conscientizem de que precisam voltar para o seu Criador, voltar para Deus. É assim que funciona e é assim que vai acontecer. Tá ok? Eu queria te pedir para que você compartilhe essa mensagem se você achou ela interessante. Compartilhe com os seus grupos, grupo de WhatsApp, grupo de amigo. Manda lá para essas pessoas para também que elas tirem as suas conclusões a respeito do que está escrito. Uma outra coisa, se você concorda ou não concorda com aquilo que eu estou falando, você é livre para isso, coloca aqui nos comentários a sua mensagem, tá bom? Me diz aí o que é que você achou exatamente daquilo que ministrou. Será que realmente é uma profecia válida? A gente pode acreditar no que está escrito? Então coloca aí o seu comentário, pode ter certeza que eu vou responder a todo mundo, tá bom? Um beijo no teu coração, não deixa de dar o seu like para nos fortalecer e até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que Ele vai. Fazer tudo. Cala a boca, galera.